né? Então, como que foi pra você também se adaptar com isso? Então, eu fiquei meio preocupado justamente. Uma das coisas que mais me preocupou foi os cílios, né? Inclusive, teve uma cena na praia que ela olhou na câmera, ela ficou incomodada justamente com os cílios. Porque foi uma luz que a gente estava tentando pegar um reflexo de um espelho. E eu lembro que o ângulo que estava a luz pegava justamente de um jeito que fazia muita sombra dos cílios embaixo, né? Que era uma luz mais dura, era uma fonte pequena. Então, eu não imaginei que eu ia ter problema naquela diária. Eu imaginei que eu ia ter problema, tipo, na primeira diária com isso, entendeu? Mas como acho que aquela luz era mais baixa, eu tava com um refletor que era um refletor mais aberto, com uma fonte grande, né, difusa, rolou de fazer uma luz suave e que isso não atrapalhasse, né, o figurino, a maquiagem, não fosse um empecilho para fotografar ela, né? Mas na cena lá da praia, teve uma hora que ela realmente olhou e falou: não, essa daqui nem coloca, né? Eu lembro que eu lembro de ter marcado esse plano para que ele não fosse editado. E aí no final das contas, acho que ele entrou num dos primeiros cortes, né? Acho que eu lembro de ter Isso que eu conversado. ia falar Não lembro se eu conversei com você, Ju, ou se foi com a Jay com a direto. Jay. Não, É, a gente tentou colocar. E aí a gente né? enviou, aí a primeira coisa foi, tipo, tira esse take. A gente, droga. Mas a gente É, tentou, né? É que a é. gente queria outras coisas e ela só consegue olhar pra ela mesma, né? Porque, assim, é a personagem e é a cantora. Então, Sim, é claro que pra ela o figurino, o rosto dela é a é muito coisa mais importante. importante. É. Sim, total. Não, mas eu acho que a Alaska foi interessante ter trabalhado, não só porque ela realmente é uma personagem muito plural, né, muito criativa, mas também porque ela tem uma história. Então, a gente sabe como agradar os fãs e como abordar certas coisas. Então, quando a gente produziu o clipe, a gente sabia que a gente tinha que agradar tanto um público americano, mas também principalmente um público brasileiro. Brasileiro. E usando uma linguagem de uma personagem, não uma nossa, né? Então a gente teve que entender como a gente formularia dentro de um orçamento, dentro de um cronograma. Eu Uhum. acho que o da Alaska ele foi um dos mais ricos porque a gente realmente teve uma liberdade de brincar com a personagem, que diferente dos outros que a gente vai ver aqui, não são, né? São, apesar de ser personas, Uhum. são celebridades que a gente tem certo acesso. E já a Alaska não, além de ela ser famosa mundialmente, ela realmente é um São personagem. menos caricatos, Sim, né? Sim, Diria assim. sim. sim, total. Mas eu acho que é isso, né? Ela é uma artista muito completa. Então, na hora que eu fui filmar ela, fui colocar a câmera na frente dela, o figurino estava muito bom, a maquiagem dela era muito boa, né? Então a gente não teve esses problemas técnicos que costumam acontecer na filmagem e acabam atrasando, né? Eu lembro que essa primeira diária a gente teve um problema técnico de equipamento, assim, que a gente não estava conseguindo estabilizar a câmera, acho que no Ronin, né, o estabilizador, que acho que foi uma das primeiras cenas foi aquela dela saindo, né, Uhum. Foi. do elevador. Mas tirando isso, a iluminação, né, tinha bastante figuração também naquela cena que aparece a Passivona. E eu acho que rolou super bem, né? Acho que a iluminação ficou bem satisfatória, assim, principalmente pelo que a gente tinha de verba, acho que tá muito boa. E aí nossa maior preocupação depois foi nesse beco do Batman, né? Que teve a treta com os grafiteiros. É, O não, o problema do beco beco do Batman. A treta com os e o problema do grafiteiros. beco também é a questão da luz do dia, porque a gente tá gravando durante o dia num horário que a luz mudava muito, né? Então a gente tinha que ser rápido de qualquer forma, para ter uma certa continuidade de luz entre os planos, né? Porque se a gente grava um plano e uma hora depois grava um plano no mesmo lugar, como foi o caso, a luz muda completamente, né? Então é uma preocupação que a gente tem. Se a gente quiser manter no roteiro uma certa continuidade, Uhum. a gente Sim. precisa entender como organizar essa gravação para isso ser minimizado da melhor forma. Não, acho que assim, a gente tinha que gravar duas locações difíceis numa mesma diária. Já começou por aí. E
não só difíceis no sentido que as locações eram distantes e elas eram complexas, que nem essa da Vai Vai e depois o Beco do Batman. Eu acho que é bom falar que elas foram filmadas no mesmo dia. De manhã a gente fez a escola de dança e à tarde a gente fez a externa. Com isso, a gente teve que pensar quais são as prioridades. A dificuldade de figurino dela, de ela fazer essa maquiagem, de ela se montar para fazer esse pássaro e tal, era muito grande. Então a gente resolveu priorizar, começando cedo lá, sabendo que o Beco do Batman ia ter luz a partir de um certo horário até um certo horário. Então quando a gente chegou no Beco, que o figurino era mais simples, era uma maquiagem que ela basicamente só fez um clean do que já existia lá do outro, e o que pesava não era a maquiagem sim, a roupa, a gente sabia que ia ser uma dinâmica mais simples. Só que a gente teve problemáticas mesmo de produção e a gente teve uma questão de negociação lá, então o que a gente tinha 4 horas para gravar, a gente teve 2h30. E isso foi o que acarretou a gente ter que fazer também mudanças no roteiro. Porque se a gente pega o roteiro, ele tinha muito mais plano, ele tinha muito mais dinâmicas por exemplo, na dança em si, tinha mais planos. E a gente resolveu priorizar masters, priorizar os rostos dela, priorizar os meninos dançando, porque a gente sabia que isso era os necessários. E aí foram várias escolhas baseada na luz mesmo. Então, é muito louco como a gente também tem que ter esse tipo de pensamento e não só se apegar a uma estrutura narrativa que a gente tenha, né? Mas também pensar que tem um figurino, que tem dançarinos, que tem um monte de coisa. É isso que eu ia falar, não adianta você fazer um roteiro, a diferença de clipe para outros tipos de produções, mas isso acontece também nos outros, né? Mas ter um certo desapego do roteiro para entender que inevitavelmente vão ter interferências externas de produção e enfim, climáticas e tudo mais que vão afetar e vão te fazer mudar alguma coisa no roteiro, sabe? Isso é meio que inevitável. Ou então adaptar uma coisa ou outra. Um clipe que a gente vai ver também, o Sonzeira, do Matheus Demcitá, a gente teve que parar durante acho que 1-2 horas, se eu não me engano, por causa que choveu, assim, no dia. Foi e muito era tudo mais, Gui. Era tudo externo, a gente teve que adaptar, gravar coisa mais pro lado de dentro, assim, foi uma loucura. Sim, mas uma que a gente pode usar de ref também desse próprio clipe da Alaska é esse finalzinho, assim, a gente tava gravando na praia, a gente amava aquele figurino, e a gente realmente percebeu que não tinha aproveitado ele o suficiente nas cenas que a gente já tinha programado para gravar. E aí a gente viu que ainda tinha um pouco do sol, aí veio, tipo, acho que foi você mesmo, né, Ale? Que falou assim, gente, esse contra tá lindo, vamos tentar gravar. E a gente ainda tinha os efeitos de fumaça que a gente não tinha usado. Aí saiu todo mundo correndo pra filmar em 15 minutos, e aí ela correndo de um lado pro outro, foi muito engraçado esse momento. Mas foi uma cena que a gente não tinha programado e que entrou baseada no momento que a gente percebeu que tinha uma abertura, né? Verdade. Sim. Vocês lembram quantas diárias a gente rodou? Acho que foram 4h30. 4. Teve uma meia, não teve? Que acho que era do show. Olha, então, do teve a show, noturna na ordem foi a noturna da Blue Space, aí no dia seguinte teve a Vai Vai e Buck do Batman, aí teve o dia inteiro de praia e depois teve o show. Muito bom, muito bom. É isso, perguntaram aqui quantas diárias foram o clipe e se foi puxado para foto e qual a câmera a gente usou. Se eu não me engano, a gente usou a 7S2 com um gravador externo. Puxado para foto sempre é, né, gente? Puxado só Teve alguém que né? foi puxado. Nossa, não, esse clipe foi puxado, assim. Videoclipe é puxado porque é isso, é pouca grana, são bastante equipamento com uma equipe reduzida, então sempre acaba sendo puxado, né? A gente tenta manter as 12 horas, né? A gente conseguiu manter, acho que não teve nenhum dia que a gente extrapolou muito, né? Não me lembro de ter extrapolado nesse filme, você lembra, Ju? Não, acho que a gente teve deslocamento só, que foi um pouquinho mais cansativo, mas não acho que passou de 12 horas. Mas isso é fato, eu acho que eu não fiz nenhum clipe fora dos nossos que não passou de 15 horas. Credo. Não, já teve clipe que eu fiz de 20 horas. Tô falando sério, muito louco isso. Já até sei qual é, você já contou essa história. Já tá aí na boca do povo. Não, já tá na boca. Eu ia falar alguma coisa importante só. Tá, eu vou tentar lembrar. Essa cena também é uma que a cena que é ela ali do lado de fora da balada, essa aí, que ela cai dando show e tal, que isso era uma ideia dela também, e a gente meio que não comprava muito essa ideia, tipo, mais ou menos, né, sei lá. E daí ela, tipo, queria fazer, e ela queria fazer no meio da rua, e a gente, tipo, então, onde? Você tá em São Paulo, no meio da rua, tipo...
não é muito seguro a gente fazer isso também, né? Mas a Nossa, gente deu sim. um jeito e fez ali rapidinho e meio que rolou, mas foi meio loucura E também. tava super frio, nossa, Não, não foi. sim. Não, e esse Eu plano era a lembrei. luz natural do poste, né? Não iluminei nada, assim. Foi tipo, vamos achar um ângulo que a luz tá boa e é isso aí, miga. É o que temos. Ainda bem que tinha um poste na frente da Blue Space, era isso. Era Não, tipo isso. mas o que eu ia falar é que uma das coisas que é difícil para fotografia e pra gente, autor, assim, que tá dirigindo, é entender que videoclipe requer muito plano. Você não pode fazer uma grande master e achar que é isso que vai sustentar um clipe. Hoje em dia, ainda mais com músicas pop, do jeito que a gente tá trabalhando, você precisa ter muito, muito plano. E É para mexer volume, em né? plano, você tem que. Senão, mano, tem que ter corte. O corte é a coisa mais importante atualmente no videoclipe. Sim. E se a gente não tem mudança de plano, e mudança de plano requer uma visão de arte, uma visão de foto, uma visão de lente, tudo isso impacta. Então, com certeza, para a gente gravar em 12 horas é difícil, mas com certeza sempre é puxado para fotografia. Mesmo no Jalu, que a gente vai ver depois também, que é tudo em um lugar só e, enfim, tem pouca variação de arte, figurino e tal. Ainda assim, tem lá uns 20 e tantos planos que a gente fez, assim, e a gente usou basicamente todos, né? A gente É, gravou. aí já é um outro desafio, né? Ser criativo num mesmo ambiente com pouca figuração, tipo, o mesmo, mais ou menos o mesmo figurino, mas aí você tem que ser muito criativo para mudar a luz, mudar os quadros, mudar os planos, ângulos, né, para ficar uma coisa versátil para você montar depois e ficar interessante. Sim. Sim. Eu acho que quando a gente chegar no Jalu, a gente pode também falar sobre a nossa estratégia narrativa, que é bem diferente desses mais pops, que requer movimento de câmera, que requer mudança de ângulo. No dele em si, a gente tinha uma referência base que pedia planos longos, que pedia câmera mais parada às vezes. Uma Mas coisa a gente lenta, vai chegar lá. certo? Acho que mais alguma comentário, sei Tem lá. alguma pergunta? Eu não sei como é que se É, essas pessoas estão. pessoas, vocês têm perguntas aí no chat, se pronunciem. Uma coisa que eu quero falar de curiosidade que eu lembro era que a gente ia filmar, acho que no Beco do Batman, e a nossa preocupação era que os fãs não ficassem sabendo, né? Não tinha uma complicação assim que. Todos os lugares, a gente sempre toma muito É, cuidado pra não vazar nada, assim, porque. Pela é, segurança dela até, né? E porque ela tinha uma preocupação dos figurinos, que todos os figurinos foram feitos basicamente pro clipe, né? Então ela queria que tivesse tudo muito segredo pra segurar pro lançamento e não vazar nada de informação. Esse da Blue Space que a gente fez, que é esse vestido dela com as bandeirinhas do Brasil, esse aí, como tinha figuração no dia e tudo mais, então esse ela meio que deixou vazar. ser usado para divulgação antes, assim, mas tipo, do Carnaval, esse da Carmen Miranda do Miranda, Beco, esses não podiam vazar por nada, assim, então sim. a gente teve que ter esse controle de quem tivesse lá no Beco na hora, mesmo que não conhecesse ela, tirasse foto, a gente teve que pedir para segurar, para não postar a foto antes de sair o clipe e tudo mais. E pensando que a gente gravou isso em julho, o clipe saiu em novembro, sabe? Realmente não vazou basicamente nada. Então É milagre? Sim. foi Não, não, milagre. não vazou nada, mas os fãs perseguiram a gente na primeira diária, né? Logo na primeira diária Então, eu lembro que a mas gente foi rodar esse plano aqui de fora, cadê ele? Só porque eu falei, eu não achei ele. Mais pra frente, mais pra frente. Na sua frente? É. O plano que ela cai Aí. aqui na aí, rua, aí, aí. eu lembro que alguém passou de carro e falou: Ah, é hoje que a Alaska tá aí, ou é hoje que grava o clipe, ou ele perguntou sobre o show que ela ia fazer depois, né? Então, Eu- mas é isso. Porque assim, o show dela estava programado para ser, acho que dia 7, que era uma sexta seguinte. E aí, ela tinha shows na América Latina uma semana antes. Todo mundo achou que ela, quem era um fã brasileiro, achou que ela viria pro show e faria o clipe nesse período. Uhum, A gente negociou com a produção dela de ela vir entre o show e um show externo. Então ela foi para, vou dar nomes assim jogados porque eu não lembro a ordem, mas ela foi tipo para Argentina, veio pro Brasil, gravou com a gente, foi pro Chile, fez show, voltou para São Paulo e fez em São Paulo. Então essa quebra do show do Chile, uhum, hipotético, foi o que fez a gente conseguir gravar sem os fãs saberem. Porque eles uhum, jamais iam achar, eles iam, tipo, na lógica, eles não achariam que ela faria esse tipo de viagem. E foi uma negociação pra gente ter o menos possível de vazamento. Só que o que uhum, aconteceu foi, uma parte da produção nossa era a galera que faz a festa principal, a Priscila.
E a gente precisava deles. Era um contato muito importante, eles ajudaram a gente no processo, enfim, eles são ótimos. Uhum. E na hora que a gente começou a gravar na Blue Space, a Blue Space também postou. E aí os fãs que são super ágeis sacaram que estava rolando já, e aí divulgaram. Então Mas também, a diária da Blue Space foi vazada. Aí as porque outras nesse não. dia, nesse E dia aí, tinha, tipo, filtração também, né? Tinha, sei lá, 50, 60 pessoas lá que eram, tipo, amigos, fãs e tudo mais. Então, inevitavelmente, esse dia ia vazar alguma coisa. Então, a nossa preocupação era até ser meio rápido também. E, sim. enfim, deu certo. Mas a gente gravou primeiro eles, né? Tipo, a gente colocou toda a figuração pra gravar antes, e na hora que a Alaska entrasse, tinha que ser, tipo, um momento só, e depois, tipo, todo mundo ia embora e ficava só ela. Então Uhum. também teve, eu acho que. A gente teve escolhas que depois foram mudando por causa de atrasos, enfim. Uhum. Mas total, faz Sim. sentido. Massa demais, gente. Esse clipe foi muito divertido rodar. Que venham outros.